sobre o que é Anne de Green Gables. Vamos começar com o primeiro vídeo do ano de 2026 de resenha, né? Porque, na verdade, eu já trouxe outro aqui falando sobre a nova fase do canal. Vamos começar aqui, então, com Anne de Green Gables. Finalmente, eu tava bem ansiosa pra falar deste querido aqui. Eu acredito que muita gente conhece Anne de Green Gables por causa da série Anne with a E. E por causa disso, eu acho que é meio impossível falar de um sem falar do outro, então eu vou falar um pouco sobre o que tem no livro que não tem na série, o que tem na série que não tem no livro, porque eu acho que a maioria das pessoas tem curiosidade em saber isso, né? O quanto um é fiel ao outro. Então, vamos lá. Essa história foi lançada em 1908 e foi escrita pela Lucy Maud. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Ciranda Cultural. E, gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Eu comprei esse primeiro volume aqui já tem alguns anos, mas o resto da coleção inteira de Anne de Green Gables eu comprei em 2025 e eu não coloquei vídeos adquiridos em 2025, eu esqueci completamente. Me desculpa. Tive a ideia de gravar aquele vídeo no finalzinho do ano, então acontece que muita coisa que eu acabei adquirindo no começo do ano, eu não anotei, eu não salvei, eu não fiz nada, e eu só lembrei disso depois que eu já tinha gravado o vídeo, enfim. A nossa história aqui, então, começa com a Marilla e o Matthew, que são dois irmãos que vivem numa fazenda ali bem afastada, em Avonlea. Só que eles já estão mais velhos e eles querem adotar uma criança para ajudar ali com os trabalhos da fazenda. E aí o Matthew, ele começa a história indo buscar essa criança, né? Porque eles conversaram lá no orfanato e aí falaram que ia mandar um menino para eles. E aí o Matthew tá indo lá buscar essa criança. E quando ele chega lá no lugar combinado, né, na estação para buscar a criança, é na verdade uma menina que está esperando por eles, que ainda por cima é ruiva, que é tipo um negócio absurdo pra eles. E o Matthew fica meio assim, tipo, o que eu faço agora? Ah, vou levar ela. Vai ela mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aqui nós temos um dos primeiros choques ali na história, porque o Matthew e a Marilla, eles foram criados de uma forma muito conservadora, muito tradicional. Eles não conversam muito, eles não demonstram muito as coisas. E aí o Matthew encontra com a Anne, que é simplesmente a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela fala muito, ela cria muita história, ela viaja muito na maionese. Só que ela é um pouco mais educada que a Emília, né? Só que pra eles, assim, ainda é uma coisa absurda, ela não devia falar o tanto que ela fala, ela não devia expor as coisas que ela expõe, que ela pensa e vai falando, ela não tem muito filtro, não. Só que aí, por incrível que pareça, o Matthew, logo de cara, gosta da Anne. Ele gosta dessa falação dela, ele gosta dos devaneios dela, das perguntas dela. E ela é uma criança, ela tem 11 anos aqui quando a história começa, e ela pergunta muito, conversa muito, fala muito. É uma criança sendo criança. Quando os dois chegam na fazendinha lá de Green Gables e explicam a situação pra Marilla, logo de cara já recusa, fala, não, você vai voltar pro orfanato, esse foi um erro, não deveria ter vindo você, a gente pediu um menino, não sei o que, não sei o que. E a Marilla, ela é muito rígida, ela é extremamente mais rígida do que o Matthew. E ela tem ali uma certa resistência com a Anne, principalmente porque ela não quer ter que educar a Anne tudo de novo e blá blá blá, essas coisas assim. A Anne, ela ainda complica um pouco a vida dela, porque, como eu falei, ela fala demais e ela não tem muito filtro. Isso ali na sociedade deles é uma coisa absurda, porque é um pessoal mais conservador, né? Então, assim, esse comportamento pra uma menina que chegou agora e já quer sentar na janelinha é uma coisa absurda. Ela fala mesmo o que vem na cabeça, ela dá umas patadas na galera. O tempo vai se passando ali, né, eles tentando resolver esse negócio, e aí a Marilla acaba meio que cedendo e fala, não tem tu, vai tu mesmo, pode ficar então. E aí a Anne fica em Green Gables com eles, e aí a nossa história começa. A Anne, ela é uma menininha de orfanato, que agora foi adotada, e ela vai ter que aprender a conviver ali em sociedade, aprender os costumes daquelas pessoas, aprender a ser educada da forma como eles esperam. Isso tudo sem perder a essência dela, a imaginação dela, a criatividade dela, que ela tem de sobra. Ela é muito romântica, muito encantada com tudo que tem em volta dela, com a natureza, com os pássaros. Ela é bem criativa. Isso é uma coisa um pouco mal vista ali, a galera acha um pouco esquisito. Só que ela gosta de ser assim, e aí ela tem que aprender a controlar, ela tem que aprender com quem que ela fala isso, com quem que ela não fala. O livro, apesar dele ter assim uma escrita um pouco mais
criativa, um pouco mais romântica, principalmente por causa da Anne, né? Toda uma descrição muito específica ali dos cenários, porque é realmente uma paisagem muito bonita. Ele é muito confortável, ele é muito simples, assim, ele é quase um relaxamento, um conforto, assim, não tem nada muito complexo nele. Inclusive, até os problemas que tem aqui são coisas de cotidiano mesmo, não é nada muito grande, muito absurdo. Por exemplo, tem um momento aqui que a Anne, sem querer, pinta o cabelo de verde, ela bebe um licor de groselha pensando que era suco, e aí ela fica meio bêbada. É um negócio bem simples, realmente, é uma história ali de cotidiano, não tem nada de aventura, aventuras inimagináveis com criaturas místicas, apesar de toda a criatividade da Anne, que ela sempre fala que tem fadas e duendes ali onde ela tá. E ela passa a frequentar a escola, e aí nós temos algumas coisas muito importantes, podem aplaudir, eu sei que vocês têm vontade, o Gilbert, que na série, nossa senhora, na série ele é o desejo de todas vocês, meninas, mulheres. Mas a relação dele aqui com a Anne no livro é um pouco diferente. Tem a mesma cena lá da série, que ele provoca ela, ele chama ela de cenourinha e dá um puxão de cabelo nela, e ela mete a louça na cara dele. Eu tenho que falar que isso aqui é maravilhoso. A Anne, gente, ela não é aquela protagonista que é uma porta, que eu tenho um problema sério com isso. Eu já falei aqui, eu não preciso de uma protagonista forte, independente, que fale 15 idiomas diferentes, mas eu preciso de uma protagonista que fala o básico. E a Anne, ela não leva muito desaforo pra casa, não. Ela realmente, ela é educada ali e tudo, ela consegue receber uma boa educação, mas se me atacar, eu vou atacar, entendeu? E ela já chega nesse primeiro dia de aula metendo a louça na cara do menino, com razão, porque ele puxou o cabelo dela, provocou ela. E aí nasce uma rivalidade ali dos dois, né? Eles viram rivais ali de estudos, porque a Anne é realmente muito inteligente, muito dedicada, e o Gilbert também, então eles ficam ali meio rivais de estudo. E eles ficam ali um tempo brigados, meio rivais por causa dessa situação toda, mas ao longo do caminho eles vão se tornando amigos, mais pra frente eles terminam como amigos. Outra personagem muito importante que tem aqui nesse livro, que tem na série também, e enfim, pra mim é uma das melhores personagens que tem, é a Diana, que é a melhor amiga da Anne. Elas fazem amizade de uma forma super rápida e super infantil mesmo, assim, no sentido de que elas se encontram, começam a conversar e pronto, já são besties. Uma amizade simples, infantil, muito feminina. Elas têm ali umas fantasias, né? Elas brincam ali com umas coisas bem fantasiosas, fazendo promessas bem de menina mesmo. Tipo, vamos ser amigas pra sempre, a gente vai morar uma do lado da outra com os nossos maridos, a gente vai ter nossas casinhas uma do lado da outra, umas coisas bem de criança, bem de menina mesmo. E a Diana, ela é mais séria do que a Anne, né? Ela é um pouco mais compenetrada, mais concentrada do que a Anne. E é bem legal ver esse contraste na relação das duas, porque não apaga e nem causa intriga entre elas. A Diana, ela é mais séria, mais compenetrada, então ela dá ali umas puxadas pra trás na Anne quando precisa. A Anne é super criativa, super... Nossa, imagina muita coisa. E a Diana, ela admira muito isso na Anne, ela acha super legal a Anne ter essas doideiras que ela tem. E a história é basicamente isso, a Anne ali aprendendo a conviver em sociedade, tendo problemas cotidianos bem simples, bem normais, problemas de amizade, problemas na escola, tendo ali o Matthew como suporte dela, que compra roupinha pra ela, que conversa com ela sempre, e a Marilla, que é um pouco mais rígida e que aos poucos vai aprendendo a confiar na Anne, a demonstrar o que sente, que vai vendo que a Anne realmente foi uma bênção ali na vida deles. Agora eu vou entrar aqui um pouco no final, se você não quiser spoiler, eu sugiro que você pule pra esse momento aqui do vídeo. A Anne, ela já começa a crescer aqui nesse livro, né, ela vai ficando ali meio adolescente nesse livro, e nós temos dois problemas muito sérios que mudam a rota da história, que a Marilla vai ficando mais velha e começa a perder um pouco da visão dela. Então ela já começa a ter uma dificuldade para fazer alguns trabalhos que antes ela conseguia fazer sozinha, agora ela depende mais da Anne para fazer. E tem uma coisa muito importante, que eles começaram a trabalhar isso na série, mas eles não tiveram coragem o suficiente para terminar, é que o Matthew, ele infelizmente vem a falecer aqui no final do livro. Eu fico extremamente triste, muito, muito triste, mas é necessário para fazer a personagem evoluir. Inclusive, por causa dessa coisa, a Anne toma uma decisão que mostra muita maturidade dela. Ela desiste de ir estudar fora, de fazer a faculdade, porque ela sente que agora ela precisa ajudar a Marilla, né, cuidar da Marilla, porque depois da morte do Matthew, a Marilla ia ficar totalmente sozinha. E tem toda uma conversa ali se isso é a melhor opção mesmo. E a Anne, ela meio que
fala ali meio que diretamente que os sonhos podem mudar o rumo, mas eles não mudam a essência. E ela vai continuar correndo atrás dos sonhos dela ali em Green Gables mesmo, sem abandonar as coisas que são importantes para ela, que precisam dela agora. Esse primeiro volume, então, né, de Anne de Green Gables, é sobre uma criança extremamente criativa, extremamente amorosa, que vive bem fora da caixinha, tentando se encaixar, sobreviver e entender o mundo dos adultos que são mais conservadores, que são muito preocupados com aparências, né? E tem também essa lição de você aprender a conviver em sociedade sem perder aquilo que é a sua essência, aquilo que te faz feliz, sem mudar os seus hábitos completamente para se encaixar na vida dos outros. Sobre você aprender a saber para quem você demonstra esse seu lado mais frágil, mais romântico, mais criativo, porque nem todas as pessoas entendem a gente. E é principalmente sobre a gente aprender a reconhecer e respeitar que existem várias formas de amar e de demonstrar amor, e que as pessoas têm diferentes maneiras de lidar com isso, de expressar isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos finalmente começar com essa série aqui de Anne, que eu tô super animada. Inclusive eu já tô lendo o segundo volume, esse laranjadinho aqui, e logo mais eu vou trazer pra vocês o que eu achei desse segundo volume. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder a notificação do próximo vídeo. Deixa nos comentários o que você achou desse livro, porque eu já vi muita gente falando que ama a série, mas que não passa do primeiro volume do livro, porque a Anne fala demais ou porque acha a leitura do livro muito lenta. Mas, gente, sinceramente, pra mim, lento mesmo é o primeiro episódio da série, onde a Anne também fala demais. Então, assim, são meio que elas por elas. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu vejo você na próxima.